Mais um exemplo aí. Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza e a quantidade de água no reservatório em litros T horas após o escoamento ter começado é dado por essa fórmula aí. Então, o que essa fórmula determina? Essa fórmula determina a quantidade de água que continua no reservatório. Por exemplo, se eu quiser saber quanto de água continua no reservatório depois de 2 horas, é só trocar o T por 2. Se eu quiser saber qual a quantidade de água que continua no reservatório depois de 4 horas, é só trocar o T por 4 e assim por diante. Letra A. Determine a taxa de variação média do volume de água no reservatório durante as 10 primeiras horas de escoamento. Opa, apareceu a palavra média, então a gente não está falando de derivada. Então nós estamos falando de um intervalo. Durante as 10 primeiras horas, quer dizer então é do instante 0 até o instante 10. Taxa de variação de quê? Do volume em relação ao tempo, né? Que é 10 horas, então em relação ao tempo. Então observa que agora não é derivado porque é uma ideia de média. Então é o volume final menos o volume inicial. Como é 10 primeiras horas, então é de 0 até 10. Volume final, então é o V10. Menos volume inicial é o V0. Sobre a variação do tempo, que é 10 menos 0. Ou já pode colocar 10 horas, certo? O que é o V10? É copiar essa fórmula trocando o T por 10. O que é o V0? É copiar essa fórmula trocando o T por 0. Né? Então vai ficar assim, fazendo essa conta vai dar menos 7.500 litros por hora. Quer dizer que durante as 10 primeiras horas, né, esse negativo aqui é porque a água está saindo. Então durante as 10 primeiras horas é como se a água saísse a uma velocidade de 7.500 litros por hora. Então isso aqui é a taxa de variação da água, do volume de água em relação ao tempo, ou seja, é a velocidade média com que a água está saindo do recipiente nas 10 primeiras horas. Letra B. Qual é a taxa de variação, aí já não tem a palavra média, do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento? Olha a diferença. Durante as 10 primeiras horas, então eu estou falando de um intervalo de 0 até 10. Agora que após 8 horas, é no instante 8 horas. Deu 8 horas, qual é a taxa de variação do volume de água? Então aí já não é taxa de variação média, é a taxa de variação instantânea, ou seja, é a derivada. Então pega essa fórmula do volume e calcula a sua derivada. 50 é constante, repete. A derivada disso aqui, ó, desce esse 2 multiplicando, 2 vezes 50 é 100. Subtrai 1 aqui em cima, 2 menos 1 dá 1, sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro eu faço aqui na frente. Derivada de 80 é 0, derivada de menos t é menos 1. Então a derivada vai dar isso aqui. Eu só multipliquei, ó, menos 1 vezes 100 dá menos 100. Então a gente tem isso aqui, ó. Substituindo o t por 8, né? Então vou substituir o t por 8, vai dar menos 7.200 litros por hora. O que quer dizer isso? Quando der 8 horas, que já está vazando água, naquele instante, a água vai estar saindo, por isso negativo, saindo a uma velocidade de 7.200 litros por hora. Então é a velocidade com que a água sai, né, do reservatório. Isso é a taxa de variação. Nesse caso, a taxa de variação é a velocidade com que a água sai do reservatório naquele instante. Letra C, qual é a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas? Então aí já não é a taxa de variação, é só trabalhar com o volume mesmo. Ó, qual a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas? Ó, a gente vai resolver isso da seguinte forma. O volume, essa fórmula, determina a quantidade de água que sobra no recipiente. Então eu vou calcular primeiro o V0. O que é o V0? No instante inicial é a quantidade de água que tem no reservatório, né? Vou colocar 0 para T, vou fazer essa conta. Quer dizer que no momento inicial tem 320.000 litros de água lá. No instante T igual a 0, existem 320.000 litros de água lá dentro. Vou calcular agora o V5. O que é o V5? É depois de 5 horas a quantidade de água que sobra lá dentro. Então, substituindo T por 5 e fazendo a conta, observa que eu estou usando a fórmula do volume, porque aqui não é taxa de variação. Então, substituindo esse T aqui por 5, aí eu chego a esse valor aqui, 281.000 litros, 281.250 litros de água que sobra lá dentro depois de 5 horas. Então, quando eu faço a subtração desses dois aqui, eu vou ter a quantidade de água que saiu do reservatório.
certo? Aqui só trocar a ordem, que aqui ficou errado. É V0 menos V5. Aqui eu coloquei V5 menos V0, não, mas é V0 menos V5. Ficou um pouco invertida pela fórmula. Então, esse 320 mil é a quantidade inicial de água lá dentro. Depois de 5 horas, essa é a quantidade de água que tem lá. Então, quando eu faço isso menos isso, eu consigo descobrir a quantidade de água que saiu do reservatório. Então, a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas é isso aqui, ó, 38.750 litros de água aí.